Eu sou o Júlio da Evolução Compressores, distribuidor autorizado da Ingersol Rende no estado de Santa Catarina, e hoje nós vamos falar sobre filtro de ar. Ele é responsável por tirar todo o particulado, o maior particulado, as maiores partículas de ar comprimido. Em um filtro genuíno, ele consegue reter até 3 microns de particulado pó e poeira. Já um filtro do mercado, um filtro paralelo, a sua retenção passa a ser de 5 a 10 microns, ou seja, um poder restritivo muito menor. O filtro paralelo, ele tem como característica a filtragem como o papel de celulose. Não tem nenhuma característica de proteção desse papel e ele consegue ser facilmente dobrado. Normalmente, é bem normal, é bem comum a gente ver rasgar, já vem rasgado esse papel, tá? Pelo transporte, por ter amassado ou do próprio papel em si. Então, ao longo da sua vida, tem muita chance de restringir rapidamente e também de deixar passar a sujeira para o elemento, a unidade compressora e os rolamentos. Já esse filtro não tem essa chance, a gente pode torcer fortemente que não tem chance nenhuma de amassar. A gente consegue ver que o filtro genuíno ele tem uma proteção em alumínio, fazendo com que aumente a sua resistência. Existe um tecido, uma costura ao longo do filtro genuíno, que faz com que ele aumente a resistência, mas o mais importante, mantenha a sanfona com um espaçamento adequado, para que a gente consiga usar todo o tamanho do filtro, todas as sanfonas que tem entre as fibras de vidro. Uma coisa importante também é o seu peso, né? Se a gente colocar numa balança, fiz questão de trazer uma balança aqui para o vídeo, a gente consegue perceber que o filtro paralelo ele tem 240 gramas. Já o filtro original, ele tem 480 gramas, ou seja, o dobro do peso, o dobro de fibra de vidro, o dobro de estrutura, o dobro de material e o dobro ou triplo ou quádruplo de resistência. Em resumo, são muito parecidos, né? Tamanhos muito parecidos, porém os seus encaixes, por ser original, mudam um pouquinho, né? Fazendo com que o encaixe do filtro original, do filtro genuíno, tenha uma melhor vedação, contrapartida, como é um paralelo para mais máquinas e outros setores até, ele não tem a mesma vedação do filtro original. Qual que é o impacto que isso acontece na nossa indústria, na eficiência energética, né, no poder de economizar energia, que é o que a gente bate muito na tecla na hora de vender um compressor e vender a eficiência? É a restrição, né? Quando eu tenho um filtro que se restringe muito rapidamente, eu tenho que ir lá no compressor e aumentar a pressão de trabalho do compressor. Ao aumentarmos essa pressão de trabalho, a gente também aumenta a corrente elétrica, o que significa que cada 2 PSI eu aumento 1% a minha corrente total em energia elétrica. E esse impacto é muito grande. Uma vez que eu coloco um filtro paralelo, eu tenho que aumentar a minha pressão de trabalho para poder passar por essas restrições que estão fazendo com que permita com o filtro paralelo. Então, esse é o impacto, esse é o diferencial do filtro original para o filtro paralelo. Usem peças genuínas, mantenham a garantia operacional das suas empresas.